Ao longo da nossa vida, ouvimos diversas informações vindas de vários lugares, e algumas se tornam tão conhecidas que muita gente sabe delas, como o fato de que se deve urinar em uma queimadura de água viva, certo? Não, na verdade, isso que eu disse não passa de um mito, e além desse, muitos outros conhecimentos populares são mentiras. Então no vídeo de hoje, falaremos alguns deles. Assista até o final para conhecer todos. Começando com um mito famoso relacionado à Bíblia, os 3 reis magos. Eles foram os homens que, quando Jesus nasceu, viram a estrela que indicava o seu nascimento e foram até a manjedoura onde ele estava com seus pais. E ali entregaram presentes e o adoraram. Todos conhecem essa parte. Porém, em nenhum momento a Bíblia fala quantos eles eram, e muito menos fala que eles eram reis. Ela os descreve apenas como os magos do Oriente, que provavelmente eram astrônomos, estudiosos dos corpos celestes, e diz que eles levaram 3 coisas para presentear Jesus: ouro, incenso e mirra. Mas isso não significa necessariamente que eram 3 pessoas. É muito famosa a afirmação de que os humanos usam apenas 10% do cérebro. Você provavelmente já ouviu falar disso, mas é uma mentira também. Esse órgão é um dos principais e controla muitas partes e funções do corpo. E mesmo que todas as suas áreas não sejam usadas o tempo todo, já que cada uma tem uma função específica, nenhuma delas é inútil ou não usada por nós. Esse mito não tem nenhuma comprovação científica e nem faz sentido. Até porque, qual é a lógica de termos um órgão completo e complexo para usarmos apenas 10% dele? Já ouviu falar que estalar os dedos pode causar problemas nos ossos? Alguns chegam a dizer que esse ato pode gerar artrite, mas essas coisas também não passam de um mito, e que é bem simples de explicar. Normalmente, pequenas bolhas de gás se formam no meio das articulações. Então, o barulho que faz quando estalamos os dedos é, na verdade, o som dessas bolhas estourando. Não é dos nossos ossos. Logo, a ciência não comprova que há perigo nenhum em fazer isso. E também, conseguir artrite é algo bem mais complexo do que simplesmente estalar os dedos. Certamente, uma das características mais conhecidas dos morcegos é a de que eles são cegos. Mas sabia que isso também é mentira? Na verdade, eles conseguem sim enxergar bem. Porém, como são animais que vivem à noite, no escuro, esse sentido não é o mais usado por eles, e sim a audição, pois esses animais conseguem se guiar por uma técnica chamada de ecolocalização, onde eles emitem sons de alta frequência que os humanos não conseguem ouvir, e os ruídos viajam pelo ambiente, batem em algo e retornam para os morcegos. E assim eles conseguem entender a localização, distância e até mesmo a forma ou tamanho de algo próximo, conseguindo se livrar de obstáculos mesmo na escuridão. Resumindo, eles não são cegos, só não usam a visão como sentido principal por conta da iluminação baixa, preferindo usar outros métodos bem mais eficientes. Todos já devem ter ouvido que a frieza pode causar resfriado ou gripe. E não só o tempo frio, mas também tomar muitas bebidas e comidas geladas, como sorvete e gelo, andar descalço no frio, ficar na chuva e outras coisas assim que são causadoras dessas doenças e também de dor de garganta às vezes. Mas na verdade, isso não passa de um mito sem sentido. O resfriado é principalmente causado por um tipo de vírus chamado rinovírus. Já a gripe é pelo vírus do gênero influenza, ou seja, ambas as doenças são adquiridas quando o corpo é invadido e parasitado por esses agentes infecciosos. Já a dor de garganta é causada tanto por essas doenças quanto por outros fatores, e o frio não tem a menor possibilidade de causar isso, segundo a ciência. O máximo é que, em condições de muita exposição a baixas temperaturas, o sistema imunológico do corpo, que nos previne de infecções, pode enfraquecer, tornando mais fácil contrair uma doença. Mas, no geral, esse é mais um mito sem muita lógica. Albert Einstein foi um grande físico alemão do século XX, que desenvolveu a teoria da relatividade geral e várias outras descobertas importantes em sua área de conhecimento, sendo talvez um dos cientistas mais famosos de todos.
Porém, uma informação bastante comentada é a de que ele era ruim em matemática na escola, o que é algo bem irônico, se fosse verdade. Sim, esse fato é mais uma mentira bem difundida, já que ele era sim muito bom nessa matéria e em outras também desde jovem, e depois foi desenvolvendo cada vez mais a sua habilidade nesta área até se tornar quem conhecemos. Um ponto que também sustenta muito esse mito é essa foto do boletim escolar do físico, onde podemos ver que as maiores notas são 6, enquanto algumas outras são 5, 4 e um 3. Porém, o sistema de ensino de onde Einstein estudava era diferente do atual no Brasil, e 6 era justamente a nota máxima que poderia se tirar. Tipo um 10. Então, podemos ver que esse documento que muitos achavam se tratar de uma prova da mediocridade do gênio na escola, na verdade, só mostra que ele tinha boas notas, principalmente no campo de física, álgebra, geometria e outros nessa área. E assim, terminamos o vídeo. Deus te abençoe e tchau!